A maioria das mulheres tem pavor de celulite, né? Vive na luta para acabar com elas. Eu estou falando daquela celulite comum, que tem um efeito chamado de casca de laranja, uma alteração visível na pele, estética mesmo. Mas tem um outro tipo e que é mais preocupante, a celulite infecciosa. Nesse caso, as bactérias entram na pele e podem se espalhar rapidamente. Aí a pele fica inchada, vermelha, dolorida, sensível. O tratamento é outro também, os cuidados devem ser ainda maiores, porque existe até o risco de infecção generalizada. Bom, nós convidamos aqui hoje a dermatologista Michele Pontes para falar sobre isso no quadro Que Beleza. Doutora, bom dia, obrigado pela participação mais uma vez, viu? Bom dia, eu que agradeço. Bom, eu falei aí, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A gente está acostumado, né, com aquela celulite tradicional, comum e tal, mas essa mesmo, ela é bem mais grave. Exatamente, aquela celulite dos furinhos que preocupa tanto as mulheres é uma coisa, ela só guarda semelhança no nome mesmo. Certo. A celulite infecciosa, ela é uma doença mesmo e ela tem que ser tratada quando a pessoa vê uma lesão. Na verdade, ela é uma lesão que fica abaixo da pele, mas você vê aquele inchaço, aquela vermelhidão, tem dor, tem calor, então o paciente tem que procurar um médico, porque tem que ser feito tratamento, que geralmente é feito com antibiótico, e às vezes até precisa internar para fazer antibiótico venoso, né? Entendi. Então é uma coisa que você tem que tá olhando a pele, ao menor sinal desse tipo de infecção, tem que ser levado ao dermatologista, ao médico. E ela é principalmente causada por bactérias, né, que entram na pele por vários motivos. Então, às vezes pode ser uma ferida que não está sendo bem tratada, então você tem que lavar a ferida, alguma feridinha que tem no corpo, ou às vezes até a distância, não sendo a ferida no local, ela pode vir de uma ferida de outro lugar, uma micose, uma micose que às vezes a pessoa tem nos pés, entre os dedos, ou às vezes de algum procedimento que você realiza minimamente invasivo, mas que você não teve cuidado na limpeza de um procedimento e aí acaba carreando bactéria para baixo da pele. Então, são coisas que você tem que estar atento. Essa questão de procedimentos, né? Hoje, as mulheres, principalmente, fazem de tudo para combater a celulite tradicional, né? A gente vê aí tudo quanto é tipo de procedimento estético, né? É importante também fazer uma alerta, porque se aquele procedimento, aquele tratamento não for feito da maneira adequada, ele pode até acarretar uma infecção e, de repente, transformar nessa outra celulite mais grave, né? Exatamente. Então, qualquer procedimento estético que a gente tem visto, assim, não só tratamento de celulite, tratamento para estria, às vezes para uma gordura, e aí, às vezes, que não é feito da maneira adequada, com a limpeza adequada, com material estéril, pode carrear bactéria para baixo da pele e causar esse tipo de celulite, sim. Então, uma celulite pode até, por coincidência, acabar levando a isso, uma celulite infecciosa. E então, assim, a gente tem que estar, esse certo exagero que está havendo, assim, às vezes, às vezes a falta de cuidado com quem vai fazer, como vai fazer, em que local, tem que estar atento. E principalmente também a gente tem que lembrar dos pacientes que têm a imunidade mais diminuída, os pacientes diabéticos que estão muito suscetíveis a ter uma ferida na pele, ou às vezes uma ferida à distância que você não vê e que pode também levar essa bactéria para baixo da pele. E pode levar a uma infecção generalizada mesmo, que às vezes você precisa internar e tratar de forma mais agressiva. Até de repente, um machucado no pé, por exemplo, que não tem nada a ver com o local, por exemplo, que gerou essa celulite infecciosa. Isso, exatamente. Ela pode ser à distância. Às vezes você tem uma ferida num lugar que você não está vendo levar. A celulite infecciosa, ela pode acometer qualquer região do corpo, qualquer região da pele. Até em criança pode ser acometida também. A criança ela vai ter mais na face, crianças menores, e os adultos vão ter mais, principalmente, qualquer região do corpo, mas principalmente nas pernas. Então você tem que estar bem atento a isso e procurar um médico a qualquer sinal. Teve uma lesão embaixo da pele que está vermelha, quente, com calor, e está dolorida, tem que procurar um médico. Você falou em dolorida, né? Tem mulher que reclama da celulite comum mesmo, sente dor naquele local. Pode, de alguma forma, confundir os sintomas, doutora Michele, ou não? São coisas bem diferentes. A celulite, aquela celulite comum, ela pode, às vezes, a mulher sentir, né, uma dor, mas ela não existe, assim, uma evolução de uma celulite para outra. São coisas diferentes. Às vezes pode ser até só uma coincidência de você ter uma infecção no local, mas, assim, não que uma coisa pode levar a outra, não. São coisas diferentes.
O que vai chamar, o que pode chamar a atenção mesmo é a questão de estar vermelho, por exemplo. Exatamente. Você tem a celulite infecciosa, ela é mal delimitada, mas você não vê assim, tipo um caroço, uma lesão Entendi. mesmo. Você vê uma área da pele que está vermelha, que está inchada. Entendi. E que está dolorida, então isso aqui são sinais que devem alertar a gente. Pode ser confundido com uma micose, por exemplo, às vezes a pessoa vê aquilo ali vermelho, às vezes irritado, e acha que é uma micose na pele e de repente não é, né? É uma celulite infecciosa. Isso, pode ser confundido com a micose, sim. Qualquer lesão na pele, assim, que você viu que está vermelha, o ideal é que você procure o médico, porque o paciente ele não vai saber identificar bem se é ou não, e não vai saber o tratamento, né? Então, assim, pode ser confundido, às vezes o paciente pensa que está uma vermelhidão comum, que pode ser uma micose, e ele não vai saber identificar. Então, o ideal é que ele procure mesmo uma ajuda para poder fazer o diagnóstico. Que tipo de exame, doutora Michele, como é feito esse diagnóstico, assim, para saber? O diagnóstico ele é essencialmente clínico, tá? É pela anamnese, que a gente chama a história clínica, pelo exame físico, que a gente vê lá a lesão. Às vezes, a gente pode até pedir um exame de sangue para ver se tem um aumento dos leucócitos, que indicam que tem bactéria no corpo, né? Um aumento das bactérias. Então, basicamente, ele é clínico. Às vezes, a gente faz um exame de sangue só para confirmar. Tem casos, assim, mais preocupantes, até visivelmente falando, que pode ser necessário até que a pessoa faça uma biópsia, por exemplo, ou não tem nada a ver? Não necessita, né? assim, de biópsia exatamente, não. Agora, o que a gente tem visto, assim, que a causa tem sido várias, assim. Às vezes até um pelo encravado, né? que a pessoa mexe ali, então, assim, tem que ter muito cuidado. Qualquer ferida tem que ser bem lavada. Se você tem um pelo cravado, deixa ele, procura o dermatologista, tenta tirar de alguma forma mais asséptica mesmo, porque a gente tem visto que qualquer coisa que você inocula, às vezes a pessoa tem uma pele mais seca, Certo. tem que manter a pele hidratada. Se você coça muito, você abre uma portinha de entrada ali, faz uma feridinha, qualquer ferida tem que estar bem atento, porque isso pode levar a uma celulite infecciosa. E aí a gente fala, voltando aqui na questão do tratamento, porque você falou sobre o tratamento com antibiótico, né? E como é infecciosa, é importante a pessoa ficar em alerta a isso para tentar resolver o problema o quanto antes, para não gerar uma situação mais grave, né? Que até eu falei, uma infecção generalizada, né? Pensar que uma celulite infecciosa pode dar uma infecção generalizada e que aí a gente sabe a gravidade que tem isso, né, doutora? Exatamente, tem que tratar o quanto antes com antibiótico, porque pode, assim, a corrente sanguínea pode levar aquelas bactérias para qualquer lugar do corpo e pode se espalhar. Isso. Então, às vezes, o paciente precisa de internação, às vezes, o paciente precisa de terapia intensiva por conta de uma infecção generalizada. Então, você tem que tratar o quanto antes e é isso, é com antibiótico e, às vezes, o antibiótico tem que ser no hospital. É isso aí, gente. Cuidado com o nosso corpo, porque não dá sinal à toa, né? Ali teve alguma coisa, é importante procurar um especialista para resolver o quanto antes. Doutora, obrigado pela participação aqui com a gente, doutora Michele. Bom dia e boa semana. Bom dia. Um abraço.